Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Administração Linux. Lembrando que este curso é ofertado pelo DCC da UFRJ. Neste vídeo, vamos abordar o tema Gerenciamento de Processos. O gerenciamento de processos é um dos conceitos fundamentais em sistemas operacionais modernos. No gerenciamento de processos, serão definidas as propriedades dos processos em execução e a maneira como cada um receberá o tempo de execução no processador. Falando de processos, vamos olhar agora algumas propriedades, como eles possuem um dispositivo padrão de entrada e saída, e também dispositivos para saída de erros. Cada processo tem um dono, que é o usuário que disparou esse processo para ser executado no sistema operacional. Um processo pode disparar outros, e eles são identificados por um número único, chamado de PID, o identificador do processo. Os processos possuem atributos. Por exemplo, ele vai estar ligado a um usuário por meio do seu identificador de usuário. Para que serve o identificador de usuário efetivo? Ele define o direito de acesso de um processo aos recursos do sistema. Assim, um identificador de usuário efetivo vai ser idêntico ao identificador de usuário que for o dono do arquivo. Bom, os processos dentro do sistema operacional precisam se comunicar, e eles fazem isso por meio de sinais. Caso seja necessário interromper um processo, usando o comando kill, isso será feito por meio de um sinal. Vamos ver alguns sinais. Por exemplo, o sinal stop suspende a execução de um processo. Já o sinal term termina de maneira ordenada um processo. O sinal kill é usado para interromper ou matar um processo definitivamente. O comando kill é utilizado com frequência. A sintaxe para a utilização do comando kill é kill menos sinal e o PID. Passamos um sinal e o identificador do processo como, por exemplo, aqui na linha de baixo. Vamos parar o processo de PID 4220. Logo, o comando será kill stop 4220. Os processos possuem estados. Por exemplo, D significa que o processo está dormindo. R, que o processo está na fila de execução. S, que está dormindo e aguardando algum evento completar, entre outros. No gerenciamento de processos, podemos usar muitos comandos, como, por exemplo, os comandos pgrep e pkill. O pgrep procura nos processos que estão em execução e lista aqueles que combinam com o critério adotado para a seleção na saída padrão. Por exemplo, ao usar o comando pgrep -u root daemon, os processos com o nome sshd e pertencentes ao root ou ao usuário daemon serão listados. Um processo pode ter sua prioridade de execução alterada. Quando um processo oferece a gentileza de ser executado posteriormente a um outro de maior prioridade, dizemos
que estes níveis de gentilezas são chamados de Nice. Quanto mais alto for o valor de Nice, menor é a sua prioridade de execução. Para definir prioridades de processos, podemos então usar o comando nice. Por exemplo, nice espaço "-n espaço "-5 ntpd". Assim, a prioridade recebe como valor "-5". Dessa forma, se caracteriza uma prioridade alta. Para alterar a prioridade de um processo já em execução, usamos o comando renice. As opções do comando renice são: "-u", ocorre alteração nos processos do usuário informado; "-g", ocorre alteração dos processos de um determinado grupo; "-p", ocorre alteração para o processo daquele identificador de usuário. No exemplo, renice mais 19, espaço 1000, espaço "-u", espaço Gabriel, foi alterada a prioridade do processo número 1000 e também a prioridade de todos os processos do usuário Gabriel. O comando ps lista os processos em execução no sistema operacional do próprio usuário. Este comando possui muitas opções. Por exemplo, A. Mostra todos os processos existentes. F. Mostra a árvore de execução dos processos. M. Mostra a quantidade de memória que cada processo está usando, entre outros. O comando fuzzer mostra qual processo faz uso de um determinado arquivo ou diretório. Ele possui algumas opções. Por exemplo, "-k", finaliza o processo que utiliza o arquivo/diretório em questão. "-i", serve para perguntar se a finalização do processo deve ser feita. "-u", mostra o dono do processo. Já o comando top coleta as informações sobre os processos e as atualiza de forma regular. Como opções deste comando, temos "-d", atualiza o top; "-c", exibe a linha de comando e não o nome do processo, e assim por diante. Lembrando, o top possui vários atalhos de teclado que podemos usar. Por exemplo, ao usar o top e pressionar a tecla H, você poderá visualizar a lista completa de ações e teclas de atalho. O comando jobs serve para visualizar os processos que estão parados ou em segundo plano. As opções desse comando são: "-l", para listar processos usando o PID; "-r", lista apenas os processos em execução; "-s", lista apenas os processos parados. Um sinal positivo indica que o processo é mais recente, e já um sinal negativo, que este processo foi o penúltimo processo. Ao usar os comandos fg e bg, podemos alterar os processos para primeiro e segundo plano. Para usar o bg, é necessário paralisar o processo. Em seguida, o comando pode ser usado desta maneira: bg mais o número. A sintaxe do comando fg é a mesma. Já o comando ps_tree mostra os processos relacionados em formato de árvore. E como todo comando, ele possui algumas opções de uso. Por exemplo, "-u", mostra o proprietário do processo; "-p", exibe o identificador de processo após o nome do processo. Se não informarmos o PID do processo, todos os processos ativos serão listados.
Para deixar um processo ativo, mesmo fazendo logout, o comando indicado é o no-up. Este comando pode ser muito útil. O comando free é usado para visualizar o quanto de memória física está livre da área de troca. As opções desse comando são "-b", para mostrar o total de memória em bytes, "-k", para mostrar o total em kilobytes, "-m". Essa opção mostra o total de memória em megabytes, entre outros. Se você precisa programar tarefas periódicas no Linux, você pode usar o serviço cron. Para executar tarefas, o cron usa uma tabela conhecida como crontab. O arquivo crontab fica localizado no /etc, ou pode também estar em /var, /spool, /cron. Vamos a um exemplo. Podemos configurar uma tarefa da seguinte forma. Tarefa 1, 30, 22, 10, eco nós amamos o Linux. Neste exemplo, a frase nós amamos o Linux é exibida às 22h30 nos dias 2 e 10, em todos os meses e em todos os dias da semana. A linha tralha tarefa 1 representa um comentário. Esse vídeo termina aqui. Até a próxima, pessoal!